8h17. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Vamos falar de esportes, é o bate-papo de todos os dias. Alô, Antônio Carmo, boa segunda-feira, boa semana, meu caro. Muito obrigado para você também. Bom dia, Cláudio Nicolini. Um bom dia especial a todos que nos acompanham, nos ouvem e nos veem aqui na Band Vale. Muito bom, final de semana de festa no interior paulista com a confirmação dos acessos da Série A4, campeonato que o Jacareí Futebol Clube disputou, chegou à sua segunda fase, a fase de mata-mata, e foi eliminado, meu querido Antônio Carmo, pelo São Caetano, que foi decidir o acesso, mas ficou pelo caminho. O São Caetano, que havia perdido para a Penapolense em Penápolis por 2-1, estava ganhando o jogo aqui até o finalzinho do jogo, jogava por uma vitória simples, a Penapolense só tinha invertido a vantagem do empate, já que os mandantes do segundo jogo tinham a vantagem de 2 resultados iguais. O 2-1 lhe dava o acesso, a Penapolense fez um gol no finalzinho e o empate fez com que o time de Penápolis retornasse à Série A3, junto com a Inter de Bebedouro. Mais de 5.500 pessoas lá na cidade de Bebedouro, uma festa imensa para a volta da Internacional à Série A3. São Carlense e São Caetano ficaram pelo caminho. Pois é, o Penapolense que é treinado pelo Danilo Sacramento, que foi jogador do Taubaté rapidamente num campeonato aí, e o time da Inter de Bebedouro, de Bebedouro, treinado pelo Márcio Grigio, esse super conhecido, né? Jogou pelo São Caetano muito tempo, jogou no Japão e tudo mais. Eu ia falar de público exatamente isso, Nicolini. Não vi em São Caetano como é que foi, se teve essa apelação popular como teve lá em Bebedouro. E é aquilo que eu comento aqui sempre, né? Cada um olha ali o seu espaço, né? A gente acha o seguinte, não tem espaço aí, os times menores, a cidade não liga, mas você vê que Bebedouro, afastada há tantos anos de uma Série A3, Série A2 nem se fala. Não sei quando foi que a Inter de Bebedouro jogou uma Série A2. E, em plena Série A4, no sábado, mais de 5.000 torcedores foram até o estádio Sócrates Tamato prestigiar a Inter, que tinha uma larga vantagem, tomou 1-0 no primeiro tempo, empatou no segundo tempo e garantiu a vantagem, pois tinha vencido o jogo de ida por 3-1. Uma grande festa. Então, tem espaço para todo mundo, né? Os que não acompanham o futebol assim do interior e ficam mais focados só acompanhando as grandes ligas, os grandes campeonatos, não sabem, né? Da importância que tem o futebol, que tem que ser jogado no interior, né? Uma Série A4, uma Série A3, são campeonatos difíceis, campeonatos deficitários, mas que tem, principalmente quando chega a reta final, a importância, e a cidade, como foi Bebedouro, abraçou o time também, a torcida foi lá, fez festa, e a Inter conquistou o seu acesso. Penapolense, Nicolini, que em 2015 parou na semifinal contra o Santos no Paulistão. Nas quartas de final, eliminou o São Paulo nos pênaltis, no Morumbi. O Narciso, que ele é zagueiro do Santos, era o técnico da Penapolense. Aí foi pegar o Santos, perdeu, acho que era um jogo só, né? Perdeu, estava ganhando de 1-0, perdeu de 2-1, 3-1 de virada na Vila Belmiro. Grande campanha. 2016, pronto, caiu em 2017, foi Série A2, Série A3, Série A4, e agora também volta o time do estádio Tenente Carrizo, né? Lá na cidade de Penápolis, que tem Lucas Rodrigues, que tem o Vicentão, nossos companheiros que são torcedores do Penapolense. Muito legal, é bacana, eu vejo assim quando os times do interior sobem, né, com esse aspecto aí de cidade gostando do time, lá em Penápolis está assim também, é muito legal. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Que bacana, festa do interior. É legal a gente registrar que essas festas que as cidades realizam pelo acesso, o acesso da 4ª para a 3ª divisão paulista, mais de 5.000 pessoas no estádio, bem bacana. Bebedouro, uma cidade pequena, cidade onde a citricultura é muito forte. Quem manda lá é a laranja, Antônio Carmo, o agro.
né? Agropop lá em Bebedouro, e o time está de volta até a Série A3. E a Penapolense, como você disse, que já figurou aí com sucesso pelo Paulistão, caiu há cerca de 10 anos e tá difícil de voltar, chegou de novo à Série A3, bem bacana, registro feito dessa divisão. Antes da gente seguir aqui com o noticiário, meu querido Antônio Carlos, sessão Maguila do Bate-Papo Esportivo, um abraço para o Diácono Alexandre, que mandou zap tá lá na Band, aqui. tá sempre abençoando a gente. Eu queria mandar um abraço também pro Elbert e para toda a equipe da Bela Diesel de Taubaté. Encontrei com eles no casório sabadão e o Elbert falou assim: pô, eu ouço toda manhã, tô na estrada, tô chegando no trabalho, a galera toda lá, ó, há muito tempo. Um abraço pro Elbert e pra galera da Bela Diesel, que já foi de São José, que tá em Taubaté há cerca de 10 anos. Já a galera com a gente mais desse tempo, viu, Antônio Carmo? Como já diziam os antigos locutores, é a gente que ouve a gente. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, né, Nico? E continue conosco aí, que é de suma importância para todos nós. Muito bom. Teve Fórmula 1 esse fim de semana. Antônio Carmo, olho nesse Antonelli. É lógico que o carro dele, a Mercedes, está muito acima dos demais. Ele engata a terceira vitória seguida na Fórmula 1, já abre 20 pontos do segundo colocado do campeonato esse ano e tá voando. É um italianinho de 19 anos, Antônio Carmo. O que ressalta é isso aí. É o mais novo, né, que ganhou uma corrida na Fórmula 1. E está aproveitando a Mercedes, Nicolau. Então, o carro é o melhor, Mas, por exemplo, o George Russell, que é o parceiro dele, a não ser que foi definido lá que o George Russell não pode ganhar dele, mas não é isso que acontece, né? Poderia ser o George Russell em primeiro, né? Ou então, quer dizer, o George Russell deve ser o primeiro piloto da equipe. Já conhece, né? Do Norris veterano, que eu diga, já né? está lá. Então, e aí agora ele está com o Antonelli junto com ele, o menino aí de 19 anos, brilhando de maneira extraordinária, ganhou a corrida. Nós tivemos a corrida sprint com algumas mudanças, isso é interessante. Nessa volta, ontem o Max Verstappen chegou a largar em segundo, chegou a ficar em segundo lugar, mas terminou em quinto, né, com a sua Red Bull. Mas nós tivemos a McLaren ficando em segundo e terceiro, fechando o pódio. A McLaren que ganhou, né, corrida sprint, né? E aí isso é legal, porque dá uma diferença de novo aí, uma mudança. Está se acertando. Vamos ver o que poderão fazer Ferrari e Red Bull para essa sequência da temporada. Mas, por enquanto, sobra e sobra muito, né, na competição, a Mercedes. É isso, meu querido Antônio Carmo. Mercedes está sobrando na Fórmula 1 e a gente está acompanhando. Mandando saudações para Guaratinguetá. Ei, Mantiqueira, foi lá em Itaquaquecetuba e não conseguiu segurar. A equipe de Itaquaquecetuba perdeu por 2-0, 3 jogos, só um pontinho. Tá difícil a vida do Mantiqueira, tá fora da zona de classificação do grupo 4. O Itaquaquecetuba é o líder no Paulista da segunda divisão, né? A Bezinha, com 9 pontos em 3 jogos, o único que gabaritou o Mantiqueira só tem um pontinho, pior que ele, só o Barcelona que não ganhou nenhum ponto, viu, Carmo? Reagir logo, o campeonato tem 10 jogos nessa primeira fase, já foram 3, quer dizer, tem que correr atrás da recuperação imediata o Mantiqueira, se quiser garantir vaga para a próxima fase. É isso, destaque também para o Independente de Limeira, que também gabarita no grupo 2, e o José Bonifácio, tradicional agremiação do interiorzão paulista, que também gabarita no grupo 1. Tá aí, o paulista da segunda divisão, a Bezinha, que segue, meu querido Antônio Carmo, acontecendo em sua terceira rodada. Bom, vamos falar de campeonato. Assim também? Oi, fala. Só para completar, América de Rio Preto, de tradição e glórias mil no futebol paulista, né? Está lá no grupo 1, é terceiro colocado na competição. Mojimirim, que voltou a disputar o campeonato, até agora não vai bem, uma vitória e 2 derrotas no campeonato. Tem o Audax, que foi vice-campeão paulista, perdeu a final para o Santos. Sim. Lá em 2016, o Audax está aí na Bezinha, né, jogando a competição. Tem times novos que surgiram, como Paulinense, Rio Pretano, essas coisas todas aí. A Bezinha é sempre uma atração para o interior. Muito bom, festa do interior, a Bezinha, meu querido Antônio Carmo. O final de semana terminou o Masters 1000 de Madrid, deu Sinner, né? É isso? Deu Sinner, 5 vitórias seguidas aí
na competição, nesse torneio, nos torneios, né, da ATP, conseguindo uma vitória que era esperada, porque jogou contra a seleção do México, e afinal de contas, Alexander Zverev joga como nunca e perde como sempre. O Sinner ganhou 2-0 e fez a festa do título. É isso, meu querido Antônio Carmo, é isso. Registro feito também. Vamos para o Brasileirão, 14ª rodada, onde o Palmeiras tropicou e o Flamengo também. O Fluminense também e o São Paulo também, para ninguém brigar com ninguém. Ó, no sábado, o Remo ganhou do Botafogo no Rio de Janeiro. Vitória maiúscula do clube do Remo, 2-1 no estádio Engenhão. E o Botafogo tá em parafuso, a gente não sabe como é que vai ser a restante da temporada do Botafogo, com muitos problemas administrativos. Clássico, Palmeiras e Santos, o clássico da saudade no Allianz Parque, terminou 1-1, onde o Santos fez uma boa partida, o Palmeiras teve um gol anulado nos estertores da partida, ao meu ver, bem anulado dentro desse futebol que a gente vê, meu querido Antônio Carmo. E o 1-1 ficou no placar. O Santos, 2 jogos fora, 2 empates, aí Bahia e Palmeiras tentando reagir, aliás, como que é a coisa, né? Antes de você falar, como o técnico faz a diferença. Tanto estraga quanto pode ajudar, né, pontualmente, muitas vezes. O Cuca tá fazendo o tal do Rosseller jogar, Antônio Carlos, que chegou faz 1 ano e meio, já passou Vodivoga, não sei, ninguém conseguiu, era nem banco, às vezes nem relacionado, cara. Com o Cuca é o maestro do meio-campo, chega na frente, faz gol, chuta bem, dribla, pinta a borda, tá com moral. O menino é titular absoluto hoje, né, do time do Cuca, e a hora que o Neymar voltar, que é no jogo agora contra o Ricoleta, vai ter que encaixar os dois aí, o problema é do Cuca. Antes de você falar só os demais resultados do sábado, goleada do Vitória no Coritiba, que acabou em canto, hein? Coritiba também acabou em canto, 4-1 pro Vitória. Coritiba começou voando o campeonato e já acabou em canto. Atlético Paranaense e Grêmio 0-0. O Galo ganhou do Cruzeiro 3-1. Cruzeiro no Mineirão também. O Cruzeiro tá numa fase, viu, Antônio Carlos? Que eu não sei não, hein? Ressuscitou o Atlético Mineiro, que era para ter entrado em parafuso e não entrou, e acabou ficando aí o resultado de 3-1 para o Atlético Mineiro. No sábado. Nicolini, dos 7 primeiros colocados do campeonato, só o 7º ganhou, que foi o Red Bull Bragantino, que ganhou ontem de virada. O primeiro empatou, o segundo empatou, o terceiro perdeu, o quarto empatou, o quinto empatou e o sexto empatou. Então é o seguinte, na rodada de sábado, belíssima vitória do Remo de virada sobre o Botafogo, daquele jogo que na loteria esportiva quem acerta é porque está apostando triplo, né? E realmente não, o favoritismo era do Botafogo, que tem um bom time, mas que está com seus problemas administrativos atrapalhando a bola rolar. Palmeiras e Santos, Palmeiras era favorito, sim, mas é clássico. E o empate para o Palmeiras foi ruim. O Palmeiras entende que perdeu 2 pontos, o Santos ganhou um ponto importante nesse clássico. E o resultado sábado foi amargo para o Palmeiras. O time foi mal escalado, você falou de técnico, né? Sem o Abel Ferreira lá no banco também, tem mais 2 jogos para cumprir ainda de suspensão. Não adianta ficar Vitor Castanheira, João Martins, não sei quem, não é a mesma coisa. E o time foi mal escalado, deu para ver depois com 3 volantes, não sei o que quiseram fazer, a gente não sabe o que deu no treinamento, e o time não jogou bem, e aí, primeiro tempo ruim. Quando melhorou no segundo tempo, engatou, poderia ter virado o jogo. Teve esse gol do Alisson, foi roubado, hein, Nicolé? Era para ser dado o gol. O que tem que fazer o gol com a mão? Custa alguma coisa o juiz dar o gol? Foi gol com a mão, mas é gol nosso e vamos lá. Podia, né? Não tinha problema de ter oficializado o gol, mas aí não tem como, o futebol, talvez no futebol antigo, né? Bateu na mão dele, não foi ele que pôs na mão, valeria o gol. Mas no futebol atual não tem jeito. Não vi, que é isso, segue o jogo, né? Vamos lá, dá a saída logo, é que eu vou acabar o jogo aqui, mas não tem replay, não tem câmera, não tem nada, é eu e vocês aqui, acabou, né? E aí não tem o que reclamar realmente, e o Palmeiras tem que melhorar o seu futebol, tem que arrumar aí. O bom foi a volta do Paulinho, jogou uns 15 minutos, perdeu um gol, né? E pode ajudar o time a se voltar a jogar bola, porque o Palmeiras ficou sem centroavante com a contusão do Vitor Roque. Bela vitória do Vitória sobre o Coritiba. Atlético Paranaense e Grêmio, só expulsões, né? O Atlético teve 2 expulsos, 1 expulso, o Grêmio também, e o Coritiba teve jogador expulso contra o Vitória, tudo isso muda um pouco a cara do jogo, né? E a derrota, logicamente, do Cruzeiro foi o que chamou a atenção, porque não é a vitória do Atlético, a derrota do Cruzeiro até do jeito que foi. Sim. Né? Era favorito o Cruzeiro no campo, mas é clássico. E o Atlético se impôs, fez 3-0
quando tomou um gol já no finalzinho, nada atrapalhou. Uma vitória reabilitadora do Atlético contra o Cruzeiro, que parece às vezes que vai daí perto do Deportivo, daquele Universidade Católica, e parece que vai, agora toma essa pancada no clássico contra o Atlético Mineiro e para por ali. Enfim, uma vitória que reabilita o Atlético Mineiro. Muito bom, Antônio Carlos. No domingo, o São Paulo ia ganhando do Bahia, mas não aguentou. Abriu o bico no finalzinho, tomou um empate, 2-2. São Paulo que jogou em Bragança Paulista. Lá no Cícero de Souza Marques. Souza Marques. São Paulo jogou, eu estava vendo umas imagens ontem, Cícero de Souza Marques lembra a Fazendinha. Lembra? Quem já viu a Fazendinha? Daquele jeito. É um estádio pequeno, com umas 10, 12 mil pessoas, que aí você enche, faz um auê. É bacana, pertinho, assim. Muito legal, e aquela muito parte bacana. Só que é moderno. Aquela parte de frente se lembra um pouco o Martins Pereira, que tem uma parte coberta para a torcida, né, na arquibancada. Assim, um estádio simples, o campo simples, nada de arena, né, Nicolini? Coisa simples para se jogar futebol. E vamos lá. De boa. 2-2. O Internacional ganhou do Fluminense 2-0. O Red Bull, como você disse, ganhou da Chapecoense. A Chapecoense é o pior mandante do campeonato, não ganha em casa de ninguém. Perdeu por 2-1. Né? E o Mirassol conseguiu fazer a vitória em cima do Corinthians. Primeira derrota do Fernando Diniz. 2-1 para o Mirassol. O Corinthians de volta para a zona do rebaixamento. E eu fecho com o jogo do Maracanã. Jogo grande, Ancelotti na torcida. Pedro fazendo gol. Eu acho que o Pedro vai para a Copa. Flamengo 2, Vasco 2, Antônio Carmo. Vascão na Bacia das Almas empatou o Flamengo, pipocou, Antônio Carmo. Abriu 2-0. Acho que se o Pedro, Nicolini, se ele for disputar a vaga com o Endrick, ele perde. E o Endrick está sendo aclamado lá na Europa. Ontem arrebentou de novo pelo Lyon. Desde que ele entrou, o Lyon subiu, está arrumando vaga para a Copa dos Campeões do ano que vem, fazendo gols. Não sei como. Não sei que leve os dois, né? Porque tem os outros lá que são piores, você pode tirar. O Endrick, não levando o pombo. Mas depois da última participação dele na seleção, e pelos momentos, acho que vai o Pedro, pode ser que seja uma surpresa aí, né? Não, o Endrick é mais certeza nessa convocação. Você pega a rodada assim, Nicolini, a gente falou de sábado, quando acabou o jogo, ficou gosto amargo pro Palmeiras. Empatamos, agora o Flamengo ganha amanhã, encosta, o Fluminense ganha, encosta, São Paulo ganha, encosta, só que ninguém ganhou. Então passou-se mais uma rodada e nada mudou. Foram, 3 pontos disputados para cada time ali, e só empate e derrota. Para o Palmeiras foi bom, ele mantém os 6 pontos de vantagem sobre o Flamengo, aumentou para 7 sobre o Fluminense e tem uma rodada já jogada. Porque ontem os resultados foram esses daí, com a derrota do Fluminense para o Inter, o empate do São Paulo, Bahia empatou no último minuto, o Vasco empatou no último minuto, e do Flamengo e Vasco. O Flamengo faz 2-0. Mesmo sem jogar muito bem, o Vasco jogou bem, não merecia perder o jogo, foi um empate muito justo conquistado pelo Vasco no finalzinho, e que o VAR, graças a Deus, não atrapalhou, que eles ficaram loucos para traçar uma linha ali de impedimento do jogador vascaíno, mas o Vasco fez por merecer o empate, e o Flamengo deu uma pipocada no finalzinho aí, era um jogo que estava ganho. Quer dizer, se tem um empate que você fala, o Palmeiras contra o Santos, foi chato, mas o Palmeiras estava perdendo e empatou, agora chato foi pro Flamengo, que ganhava de 2-0 e permitiu o empate, aí foi pior, e o resultado acabou sendo melhor, lógico, para o Palmeiras, que seguiu ali com 6 pontos de vantagem com o Flamengo, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. E a nota triste lá do São Paulo é uma nova contusão do Lucas, Nicolini, Lucas Moura, que agora não joga mais esse ano, foi o tendão, o tendão de Aquiles ali estourado, só volta o ano que vem, ele que vem lidando com contusões diferentes desde o ano passado, machuca a costela, machuca o joelho, machuca a coxa, machuca aqui, então já está, olha, naquele jeito. Lucas, beleza? Faz igual o Oscar, fala, Oscar, como é que você fez para aposentar? E vai bater uma bolinha com os caras, aposenta, não dá mais, não representou nada, ajudou o São Paulo quando voltou, sim, que o São Paulo ganhou, a Copa dos Campeões, a Copa do Brasil, mas nesses 2 últimos anos aí, se jogou uns 3 jogos, foi muito, e coitado, se machucou de novo, contusão grave ontem, e não joga mais nesta temporada. Não estava sendo assim útil para o São Paulo, até porque muito se contundia, mas dá dó, jogador que tem a sua história no São Paulo, quis voltar para fechar a carreira aí, e aí não se contundiu. E o Bahia do Rogério Ceni, que em toda a sua história só ganhou um jogo de técnico contra o São Paulo, foi pelo Bahia o ano passado, contra o próprio São Paulo, lógico, contra o São Paulo. Ontem
pelo menos conseguiu um bom empate. Boa recuperação do Inter e a derrota do Corinthians. O Corinthians é um caso a se estudar no Brasileiro. Veja você, o Corinthians não tinha tomado gol com o Fernando Diniz, portanto não tinha perdido 7 jogos com 4 vitórias e 3 empates. Ontem tomou 2 gols e acabou perdendo o jogo. O Corinthians reclama de uma expulsão que houve do jogador do Mirassol com 12 minutos, o Edson lá que fez o segundo gol, tomou cartão vermelho, o juiz foi chamado, foi lá, viu que não era para isso, deu um amarelo. Eu concordo. A entrada não foi. Se fosse teve entrada muito mais violenta aí no campeonato que não foi punido com vermelho. Então, eu acho que o árbitro foi correto em rever e dar o cartão amarelo. Por isso reclama e todo mundo vai reclamar, cada um com o seu direito. Mas o Corinthians até ontem, Nicolini, ele tinha o pior ataque e a melhor defesa do campeonato. Pode isso? Até ontem no Brasileiro. Ele tinha 9 gols marcados, o pior ataque. E 11 gols sofridos, a melhor defesa da competição, junto com o Palmeiras. Agora ele continua tendo o pior ataque, com 10 gols. Ele fez menos gols do que o Remo, que já marcou 15, do que a Chapecoense, que marcou 13. E agora está com 13 gols sofridos. E foi para a zona de rebaixamento. O Corinthians tem que ver aí o Fernando Diniz, né? Tá bem, tá em 8 jogos, só uma derrota. Mas no Brasileiro, Nicolino, ele tem 2 empates em 0-0, uma vitória sobre o Vasco por 1-0, e agora essa derrota para o Mirassol e não consegue tirar o time ali de baixo. Precisa melhorar no Campeonato Brasileiro. Vai bem na Libertadores, onde ele vai jogar quarta-feira, ganhando do Santa Fé já estará classificado, e aí tem que voltar muito as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Ontem trocou de lugar com o Santos, a campanha dos dois é praticamente igual, né? Com 3 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, saldo de -3, mas o Santos marcou 19 gols, um número normal. Enquanto que o Corinthians só marcou 10. Que coisa incrível, né? Esse ataque do Corinthians que não faz gol. E quem que é o próximo adversário do Corinthians no Brasileirão? Quem é? O São Paulo. Clássico São Paulo. Na Neoquímica Arena domingo que vem. Majestoso. O São Paulo pode afundar o Corinthians na arena e o Corinthians vai dar um caminhão de melancia para ganhar. Pode até apanhar no meio de semana, jogar com Mimi, Cocó, Reco-Reco, Ditão, Rivelino no meio de semana. Antônio Carlos, tem problema nenhum. E junto o time, treina para ganhar do São Paulo domingo na Neoquímica Arena, sair da zona do rebaixamento, espantar a tristeza e tocar o barco para frente. Jogo que vai valer muito, 6h30 domingo que vem na Neoquímica Arena. Palmeiras 33, Flamengo 27, Fluminense 26, São Paulo 24. Os 4 primeiros, lá atrás, de trás para frente, Chapecoense 8, Remo 11, Mirassol 12, Corinthians 15, mesmo número de pontos que o Santos, que tem saldo melhor, por isso está fora da zona do rebaixamento. Com 16 aparece o Cruzeiro, 17, aí vem um batalhão, meu querido Antônio Carmo, Grêmio, Vasco, Internacional, Atlético Mineiro e Botafogo, ou seja, do primeiro da zona do rebaixamento ao 10º, só 2 pontinhos separam. Campeonato, tudo pode mudar a cada rodada, certo? E não tem folga, ninguém pode reclamar, igual reclamava lá o Abel Ferreira, que o time não dizia, ninguém descansa, todo mundo que tem competição tem Libertadores. Só o Inter que não está envolvido, né, nesse pacote todo aí, o Inter e o Bahia, né? Mas o Bahia ainda joga a Copa do Nordeste, né? O Inter é que não tem o que fazer, descansa mesmo. Então você tem jogo no meio de semana de Libertadores ou Sul-Americana, aí na outra semana tem Copa do Brasil, depois volta a Libertadores e vai assim até o dia 30 de maio, me conhece. Um jogo atrás do outro para todo mundo aí. Esse mês é quarto e domingo, sem folga. E a Libertadores, ela tem 3 rodadas do segundo turno agora. Vai ser cumprido agora, é quarta, depois é Copa do Brasil, depois quarta e quarta Libertadores e fim de semana para Campeonato Brasileiro. Tem que ter fôlego, tem que ter bom preparo físico, tem que ter bom elenco para os times todos aí, para não sentir o peso, que é para todo mundo. Não adianta, ninguém pode falar, tá jogando menos que eu e tal, não tá não, tá todo mundo bastante sufocado aí pelo calendário. No pique, Antônio Carlos, Série B, 7ª rodada, Botafogo e Náutico 1-1, Cuiabá e Criciúma também 1-1, Fortaleza goleou o Goiás 4-1, São Bernardo fez placar clássico contra a Ponte Preta no 1º de maio ontem, 3-0, Operário 3-0 também no Londrina, o Sport ganhou do Ceará 2-0, Atlético Goianiense e Juventude 0-0, o América, lanterninha do campeonato, caminhando a passos largos dessa forma para a Série C,
tá muito mal em 7 jogos, tem 2 empates, não ganhou ainda, já trocou de técnico e ontem, em plena Independência, perdeu para o CRB por 2-1. Virou o fio, entrou em parafuso, terra arrasada pelos lados do Coelho. Avaí e Novo Horizontino fizeram um grande jogo na ressacada, 3-3. Hoje Vila Nova e Atlético fecham a rodada. O Fortaleza é o líder, Antônio Carmo. E a Série B não para como o Brasileirão para a Copa do Mundo, não, viu, Nicolete? Não. Vai ter no jogo da... Você pega à tarde América Mineira e Juventude, à noite Inglaterra e Alemanha, tá bom? E nós vamos assistindo aí, vendo tudo o que acontece. A Série B não vai parar. E é por isso que os times têm que correr mais atrás aí da recuperação, no caso específico do América Mineiro, que faz uma campanha sofrível, sem nenhuma vitória por enquanto. Vamos ver se o Roger, que assumiu lá, esse centroavante, Roger Silva, de boas passagens pelo Atlético e por outros times aí, consegue fazer um bom trabalho. O destaque foi a goleada, né, do Fortaleza, 4-1 no Goiás, outro que vai muito mal, abrindo a zona de rebaixamento, e o Fortaleza provisoriamente assumiu a liderança do campeonato. Se o CRB ganhar em casa do Atlético, CRB não, Vila Nova, ganha em casa do Atlético, e hoje o Vila Nova recupera a ponta da tabela com 1 ponto. Sabe que é importante demais ganhar o jogo hoje. Muito bom. Na Série C, o Guarani ganhou 1-0 no Santa Cruz, a Inter de Limeira ganhou lá no Batistão, em Sergipe, 1-0 no Confiança. A Ferroviária também ganhou do Anápolis, 1-0 ontem na Fonte Luminosa, meu querido Antônio Carmo. E hoje joga o Ituano lá no Colosso da Lagoa, em Erechim, contra o Ipiranga. Não é fácil jogar lá, não. O Ipiranga sempre faz boas campanhas, está aí em 8º lugar no campeonato, está pertinho. Aliás, ambos estão com 7 pontos, Ituano e Ipiranga. Ótima semana para a Ferroviária, né, Nicolini? Na quinta-feira conquistou acesso para a Série A2. E ontem ganhou do Anápolis, ganhou seu primeiro jogo no campeonato, saiu da zona de rebaixamento, deixou o pessoal lá para trás. Afinal de contas, cairão só 2 este ano, né? E a Ferroviária já foi lá para os seus 5 pontos, já vai pensar em brigar. Vai ter a decisão do título ainda contra o Juventus. É importante ser campeão paulista, ter uma verba melhor da federação. Não foi marcado ainda, né? Acho que é hoje que é a reunião, né? Deve ser quinta agora e na outra semana, porque no fim de semana não dá para fazer os jogos. O Juventus, obviamente, gostaria de jogar no fim de semana, mas a Ferroviária joga a Série C do Campeonato Brasileiro. Só ver se dá para negociar com a CBF. Faz um jogo terça-feira, né, da Série C, joga sábado. Enfim, tentar negociar aí com a CBF. Talvez seja isso. A Ferroviária tem jogo marcado domingo, dia 10, contra o Volta Redonda. Então eu teria que fazer o seguinte, jogar sábado contra o Juventus na Rua Javari e depois mudar esse jogo aí contra o Volta Redonda para terça-feira e depois fazer, não sei o que vai acontecer. As finais estão marcadas, Nicolini, para quarta agora e quarta que vem, dia 6 e dia 13, as 2 finais, mas pode haver mudança dependendo do acerto dos 2 times, entre Juventus e Ferroviária, mas para o Ferroviária foi uma ótima semana. Muito bom. Na Série D, a alegria da torcida portuguesa, ganhou do Madureira 2-1, 5ª rodada, é líder do grupo 13 com 11 pontos. O Água Santa também ganhou 1-0 na Portuguesa do Rio e é o vice-líder. Antônio Carmo, no grupo 14, o Noroeste ganhou do Maricá 1-0, o 15 de Piracicaba empatou fora 1-1 com o Sampaio Correia e o Velo Clube também empatou fora 0-0 com o Nova Iguaçu. 15 de Piracicaba é líder, quer subir, Antônio Carmo. As informações que chegam de lá é que continua o investimento para subir para a Série C. O 15 não está fraco, não. Quer voltar aos melhores dias, meu querido Antônio Carmo. Eu já falei aqui, muita gente não concorda, mas é a minha opinião. O 15 parou aí na segunda fase do Paulista, igual o São José parou, e está jogando a Série D, né? Se fosse para escolher, o 15, você pode escolher só para a Série 1 do Paulista ou só para a Série C do Brasileiro. Eu escolheria subir para a Série C, Campeonato Nacional, depois eu vejo aqui a Série A2, ver o que eu consigo aqui, e aí já fica numa Série C. Então o 15, que perdeu aí a chance do acesso no Paulista da Série A2, ainda tem uma motivação muito grande nesse ano, que é jogar, conquistar o acesso da Série D para a Série C. Está nessa briga aí, 15, Velo Clube estão bem no grupo, o Noroeste nem tanto, Portuguesa e Água Santa vão bem no outro grupo também, esses paulistas que estão na competição. Tá feito, Antônio Carmo, vamos nessa que o tempo não para, amanhã a gente volta, excelente semana para você. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo, uma ótima semana, gente, até mais.
Agora 8 horas